O contrato de manutenção, quando a gente fala isso, né, fala das oportunidades de contrato de manutenção, muitas vezes o cara vê só aquela questão financeira de momento, de se ter uma segurança financeira. Por quê? Pô, se eu tenho 10 mil reais de contrato de manutenção, eu tenho todo mês, até que algum cliente cancele, esses 10 mil reais. Então eu posso ficar tranquilo, porque o meu custo fixo está sendo coberto. O ideal seria que você tivesse uma quantidade de faturamento com o contrato de manutenção equilibrado com os teus custos fixos. Então tu vai lá, faz a tua planilha de custo fixo, vê o quanto tu tem aí de conta de água, luz, telefone, contabilidade, carro, tudo isso daí que independente de você abrir a porta da empresa ou não abrir, esse custo vai vir. São as tuas despesas fixas, né? E essas despesas fixas, elas vêm todo mês. Então o ideal seria que você tivesse contratos de manutenção ou tivesse uma recorrência para cobrir essas despesas fixas. Falando nessas oportunidades, a primeira delas, fluxo de caixa. A partir do momento que você tem esse valor entrando mensalmente, você sabe que pode contar com esse valor para as suas despesas, para a tua cobertura de despesas. Então essa é uma primeira oportunidade que é importante você analisar o seguinte: quanto eu tenho de contrato de manutenção entrando? Pô, eu tenho 2 mil reais de contrato de manutenção. Esse contrato de manutenção, ele cobre quais despesas fixas minhas? Então é interessante você ter esse controle de o seguinte, mês a mês, o que entra e o que sai e o que sobra. Porque com o contrato de manutenção, esse fluxo acaba ficando equilibrado. Você já começa todo mês com uma grana no caixa, né? A maioria das empresas de segurança eletrônica, principalmente as pequenas empresas como nós, começa zerado, começa sem um centavo no bolso. E aí se dá qualquer variação no mercado, se vem qualquer vírus aí que dá uma mexida no mercado e dá uma segurada, o cara tá ferrado, fica sem serviço, fica sem nada. Então a vantagem de a gente ter esse valor entrando mensalmente é que a gente tem esse valor já entrando no nosso fluxo de caixa. Mas outro ponto que é importante que é o efeito que eu chamo efeito juros compostos, que cresce com o passar do tempo de uma forma exponencial que a gente acaba não visualizando num primeiro momento. Nunca saia de um cliente sem algum recorrente. Isso eu falo e bato na tecla. Cara, nem que seja 10 reais por mês. Mas, cara, sai com algum valor lá do cliente. Nem que seja assim, cara, vamos fechar aqui um serviço para eu a cada 90 dias vir aqui fazer uma revisão no teu sistema. Ou nem que seja qualquer serviço que você agregue qualquer valor. E qualquer valor mesmo. É importante a gente agregar qualquer valor. Vamos considerar que em cima são meses, tá? Vamos supor que no primeiro mês você conseguiu trazer 100 reais de contrato de manutenção. Pô, Wagner, mas são só 100 reais no mês? Meu, cara, que dor de cabeça, mês que vem. Pô, vou ter que atender esse cliente por causa de 100 reais, vou ter que mudar minha estrutura por causa de 100 reais. Talvez vou ter que ter um telefone de plantão. Pô, é muito complicado e é pouco dinheiro. Sim, quando você olha um cliente só e olha no curto prazo, né? Realmente é complicado. Mas quando você começa a ter uma visão mais de longo prazo, pensar a longo prazo, no terceiro mês, tu fechou lá mais 100. No outro mês, fechamos mais 100. Estamos com 400. Vamos supor que todo mês entre 100 reais a mais. No final de 10 meses, se você colocar um cliente por mês de 100 reais, no final de 10 meses você passa a ter 1.000 reais mensais. Isso daqui vai crescer. E aí eu faço a seguinte conta aqui contigo. Olha o quanto tu está faturando hoje. Olha o quanto isso daqui vai aumentar percentualmente no teu faturamento. E aí o que vai acontecer? Vai chegar no segundo ano, tu vai começar lá um milão já, porque agora a gente já está indo para o segundo ano. Só que o que acontece? Gradativamente, os contratos vão começar a aumentar. Por que vão começar a aumentar? Porque você vai começar a pegar mais experiência, você vai melhorar a sua forma de prospectar o cliente para contrato de manutenção, você vai conseguir oferecer serviço melhor, você já vai ter vários clientes na tua carteira que você vai começar a usar como case, e aí você vai começar, em vez de fechar 100, vai começar a fechar serviços de 200,
de 250, vai começar a fechar uns 2 por mês, vai começar a fechar uns 3. Isso daqui vai aumentando num volume que 2, 3 anos, isso daqui vai virar suficiente para você bancar o teu custo fixo, a tua despesa fixa. Outro ponto importante, venda constante. Quando tu fecha um contrato de manutenção, não tem muita lógica o cliente começar a comprar clientes do teu concorrente. Não tem lógica. Tu já está lá, é você que fornece a mão de obra. Então, começa a acontecer o seguinte, toda venda de equipamento para esse cliente passa a ser tua, passa a não ter mais a briga do dia a dia, briga por preço, briga por orçamento pequeno. Começa a ser meio que automático. Pô, pifou um equipamento, vai lá e troca. O cliente não vai sair correndo, ele já confia em ti, é você que está lá dentro. Essas vendas do dia a dia, muitas vezes, somam um valor maior que o do contrato de manutenção. Então, muitas vezes, tu tem lá, tu faz lá um contratinho de R$100 com o cliente. Pifou uma fonte é R$150. Aí, num outro mês, daqui 2, 3 meses, pifa uma câmera. Pô, uma câmera boa aí, R$150 ou R$200, né? Mas o que eu quero dizer com isso daí? Muitas vezes, a venda que você vai fazer vai te dar um lucro talvez até maior do que a manutenção que você está cobrando lá. Então não precisa ficar só olhando para aquele valor da manutenção. E aí vem um outro ponto, que muita gente acha o seguinte, pô, porque eu tenho o contrato de manutenção, eu tenho que fazer a venda a preço de custo dos equipamentos. E não é verdade, não precisa vender a preço de custo os equipamentos. Não precisa. Tu vai ter que colocar uma margem. Obviamente, o ideal é que você use a margem condizente com o mercado. O que eu quero dizer com condizente com o mercado? Pô, se a maioria está cobrando lá seus 30, 35, 40% na tua região, cara, cobre nessa faixa talvez ali uns 5% menos. Para quê? Para se o cliente for consultar, se o cliente for fazer isso daí com outro concorrente da região, ele equalize. E existe uma outra oportunidade melhor ainda, são as locações de novos equipamentos. O cliente está lá, está com uma estrutura toda montada, vamos dizer um CFTV, você faz o contrato de manutenção. Porém, pifou uma câmera. Você tem a opção de vender essa câmera para o cliente ou mesmo locar. Então, tu tem lá um contrato de R$200 por mês. Ao invés de você apresentar uma proposta para o cliente de venda, você já pode encaixar um outro recorrente ali. Pô, pifou uma câmera. Você chega para o cliente e apresenta a seguinte situação. Ó, hoje tu me paga R$200 contrato de manutenção. Vou fazer o seguinte, não precisa comprar essa câmera, eu vou te locar ela por R$25 a mais. Então, em vez de você me pagar R$200 por mês, você vai me pagar 225, só que eu vou te dar a garantia desse equipamento. Mas pense já nessa possibilidade, você, em vez de fazer a venda, você já encaixar uma locação com uma garantia. Por que isso daqui é interessante? Porque é um valor pequeno que vai ser adicionado à conta do cliente, não vai doer no bolso dele, ele vai se sentir mais seguro porque vai ter uma garantia e você vai perpetuar esse cliente por mais algum tempo. Volto a falar. Essas vendas aqui, muitas vezes, elas somam mais do que o contrato de manutenção. Muito mais. Dependendo da situação, elas chegam a somar até mais do que o valor. Fica ligado que isso daí é uma grande oportunidade quando tu está entrando lá com um cliente novo. Escalar equipe. Porque isso é uma grande oportunidade. Dos dois principais erros que os integradores cometem, um deles é vender produto e não vender seu conhecimento. O outro erro é não se estruturar para crescer. Isso é um dos grandes defeitos, um dos grandes problemas dos integradores. O cara acaba nunca sendo uma empresa. Ou, no máximo, acaba ficando muito pequeno, não consegue crescer. Como nós vendemos a nossa hora, vendemos a nossa mão de obra, consequentemente, nunca acaba deixando de ser um instalador. Acaba ficando sempre tudo nas suas costas. Você não consegue tirar umas férias, você não consegue ter um descanso. Por quê? Porque está tudo nas tuas costas. Não consegue montar uma equipe para que a tua empresa, o teu negócio continue rodando mesmo
sem a tua necessidade, que você possa viajar, possa se desligar sem atingir o teu faturamento. Então, escalar, crescer a equipe, deveria ser uma das primeiras prioridades de qualquer empreendedor. Pô, eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo isso daqui agora, mas por quê? Porque eu estou desenvolvendo uma empresa que daqui a pouco eu vou colocar alguém no meu lugar, daqui a pouco eu vou montar uma equipe técnica, daqui a pouco eu vou montar uma equipe comercial. Então, o faturamento recorrente, esses contratos de manutenção, eles vão começar a gerar um fluxo de caixa positivo. Isso é, você vai começar a ter todo mês um dinheiro entrando no teu caixa. Mesmo quando não chega nesse ponto de equilibrar, o que você pode fazer? Você pode destinar o valor do contrato para montar equipes. Quanto vai me custar hoje para eu ter uma equipe técnica? Quando você tiver chegado a um certo nível de contratos de manutenção, a um certo valor, você já pode começar a pensar em contratar uma nova equipe. Isso daí vai fazer o quê? Vai aumentar as tuas chances, vai aumentar a quantidade de trabalho que você consegue executar, vai aumentar a quantidade de horas produtivas, consequentemente vai aumentar o teu faturamento também e vai aumentar ainda mais os teus contratos de manutenção. Ou mesmo, você pode partir para uma outra ideia e montar uma equipe comercial, uma equipe que eu digo não precisa ser 10 pessoas, né? Ou contratar um comercial, contratar uma pessoa para te ajudar na área comercial, ou contratar um auxiliar para trabalhar com o teu auxiliar, transforma o teu auxiliar em técnico, monta uma equipe e aí você consegue se dedicar à área comercial. Então, esse valor que começa a entrar do faturamento recorrente, entrar dos contratos, a tua visão tem que ser o seguinte: cara, isso daqui não vai vir para o meu bolso. Primeira coisa que tu tem que pensar. O ideal é que nesse primeiro momento você pense em investir na tua empresa. E o investimento na tua empresa, nesse momento, para o pequeno instalador, para o pequeno integrador, para a pequena empresa de segurança eletrônica, é escalar a equipe. E aí, pode ser técnica ou pode ser comercial. A tua estratégia, né, o teu negócio, o momento em que você está aí, é que vai definir o que vai ser melhor. Mas é uma grande oportunidade de você crescer.